Olá, almas lindas. Boa tarde. E cá estou eu como para honrar o meu compromisso de vos trazer mais um direto e hoje com um tema um bocadinho mais quentinho, que pode gerar alguma polémica. Vamos falar sobre morte, ok? Porque nós somos preparados para falar de vida, somos treinados para falar sobre vida, não gostamos de falar da morte, mas não querendo fazer o spoiler deste filme, a verdade é que todos um dia vamos acabar por morrer. E é sobre isso que eu hoje vos venho falar, sobre morte e depois do adeus. Todos nós já passamos por alguém que partiu, ok? E às vezes fazem-me algumas perguntas. E essas perguntas são uma constante. E eu fiz aqui um apanhado das perguntas que mais me costumam fazer sobre o tema. E então hoje decidi fazer este pequeno vídeo justamente para vos falar daquilo que tanto me perguntam. Costumam perguntar primeiro se eu acredito na vida após a morte. Sim, acredito na vida após a morte. Mas mais do que acreditar, são coisas que se sentem, ok? Cada um acredita, porque acreditar na vida para além da morte é mesmo um acreditar, porque efetivamente a única coisa que se sabe real é que morremos. A partir daí tudo vai da crença de cada um. Há quem acredite que a vida continua, há quem acredite que vá para o céu, há quem acredite que vá para o inferno, há quem acredite e há quem não acredite em simplesmente nada. E está tudo certo, ok? Acreditar ou não acreditar é uma escolha tua. E eu falo-vos aqui da minha visão, daquilo que eu acredito e para a qual é a minha verdade. Se tu acreditas ou não, é contigo. Não estou aqui para te fazer acreditar nem mudar de opinião. Eu acredito, tenho motivos para acreditar e acredito sobretudo, e isto não é novidade para ninguém, sobretudo naquilo que os meus mestres me dizem, ok? E é com base nisso que eu vos trago mensagens e que eu vos trago aquilo que eu sinto e acho sobre o assunto, ok? Portanto, sim, acredito na vida após a morte, não a mesma vida que nós estamos aqui, mas acredito na vida após a morte. Para onde vamos quando morremos? Só esta pergunta, meus amores, só esta pergunta dava para estarmos aqui tempos e tempos para eu vos explicar todo o processo de vida e todo o processo após o desencarne, ok? Para mim, a única coisa que morre, e vamos falar de causas naturais, não vamos falar de causas dos suicidas, por exemplo, que são casos extremos e são casos diferentes. O corpo vai se desgastando, como qualquer coisa material se desgasta, e ao desgastar termina, ok? Mas isso acontece com o corpo humano como acontece com todos os objetos que tu tens em casa. O carro tem um limite de tempo, o teu sofá tem um determinado tipo de tempo, portanto tudo tem um tempo limite e o corpo vai se desgastando de forma natural. E a única coisa que morre é isto, matéria, corpo. E o corpo, tu vais-lhe dar o fim que tu, ou alguém vai dar o fim por ti da tua matéria, ou enterrado, ou cremado, fica ao teu critério. Sendo que há uma coisa que permanece, que é o espírito, e é aí que reside toda esta questão
da vida após morte. É que o teu espírito não morre, ok? O teu espírito é uma consciência, ok? Que não morre, permanece. Agora, para onde vamos quando morremos vai muito daquilo que tu acreditas e daquilo que tu projetas em vida, ok? Tanto podes ir para o céu como para o inferno. Depende daquilo que, se bem que inferno e céu são metáforas, entendes? O céu e o inferno, para mim, são aqui, nesta dimensão. Se eu viver uma vida confortável comigo e de acordo com os meus valores, se eu viver de forma aprazível para mim e sendo a minha melhor amiga, eu poderei estar a viver uma experiência do céu. Se eu, por contrário, for uma pessoa rabugenta, amargurada, que estou de mal comigo e com a vida, pois provavelmente a minha vida vai ser um inferno. E aqui, enquanto estou viva. Quando o meu corpo extingue, quando termina o meu corpo, o meu espírito liberta-se, vivendo uma outra experiência, mas não de acordo com a matéria, de acordo com aquilo que ela é, essência. De acordo com a tua crença, ok? A morte passa por algumas fases de adaptação, ok? Há uma pergunta aqui, algures, que alguém me faz de quanto tempo, como é que é? Quanto tempo o espírito fica na Terra após a morte? Esta vai ao encontro daquilo que eu vos estava a explicar. Se eu for muito ligada à matéria, pois provavelmente eu terei dificuldade em aceitar o processo de morte e vou ficar com dificuldade em me desligar daquelas coisas. A luz está um bocado esquisita. Não tenho muita dificuldade em me desligar da matéria, dos bens que eu tenho ali. E por isso é que às vezes há muitas pessoas que dizem que querem vender determinado terreno, quer do pai, do avô, do tio ou a determinada casa, e fazem de tudo para conseguir vender e não conseguem vender. Provavelmente de quem era a casa custou-lhe tanto a construir aquilo, que provavelmente enquanto aquela alma não decidir vender ou desfazer-se, de desapegar-se de tudo aquilo, provavelmente não vai ser uma alma que se liberte com muita facilidade do planeta Terra, desta dimensão. Se for uma pessoa muito apegada às pessoas, provavelmente ela também vai ter muita dificuldade em se desligar aqui desta vibração, ok? Mas há um período, efetivamente, em que o nosso espírito permanece, efetivamente, aqui na vibração Terra. Após o corpo físico morrer, temos pelo menos 72 horas, ok? Em que o nosso espírito ainda se está a perceber do que é que está a acontecer, ok? Durante essas 72 horas, o nosso perispírito, ok? Não se vai embora. Ainda pode ter necessidade de perceber o que é que lhe aconteceu, ainda pode ter necessidade de terminar alguma coisa. Aquele período das 72 horas é muito crucial para a partida, para a viagem. Porque a viagem pode ser mais fácil ou mais leve de acordo com o que nós aqui deste lado estamos a enviar para o ente querido. Se a gente não consegue compreender a morte e se a gente tem muito apego a essa pessoa,
o desapego e a passagem da outra pessoa pode efetivamente se tornar mais difícil. Ok? O que devo... deixa eu ver, outra pergunta. O que devo dizer a uma pessoa que está de luto? Não há palavras para tu consolares quem está de luto. E, na minha modéstia opinião, a tua função é ser amigo, amiga. A tua função é apoiar a pessoa. Não vale a pena teres filosofias acerca do assunto. Não te compete a ti. Aquela pessoa está em dor pela partida de alguém. Portanto, quanto a mim, dar-lhes condolências e um abraço, acho que é o mais importante de que qualquer teoria ou qualquer grande discurso que tu possas fazer acerca da pessoa. O abraço, o sinto muito, o estares ali com ela, quanto a mim é o mais correto para se dizer. Outra pergunta muito interessante que me fazem é se há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte. Não. Não há uma linha que separe a vida da morte. A vida, nascer é um processo, morrer é um processo e a sua evolução após a morte é um processo. Portanto, não há, morreu, acabou, passou para o outro lado. Isso, na minha opinião, atenção, volto a dizer que é na minha opinião, a pessoa não morre e acabou, ok? Por isso é que nós temos, segundo as nossas tradições, e está-se a aproximar aí a fase dos finados, o dia dos mortos, em que as pessoas vão com mais afluência aos cemitérios, prestarem homenagem aos seus entes queridos, e não quer dizer que ao longo do ano não o façam tão bem, mas nesta altura concentra-se mais as nossas emoções e pensamos mais nos nossos entes queridos, o que não quer dizer que durante o ano a gente não se lembre. Temos uma data mais específica para lhes prestar homenagem. Porquê que morrem pessoas mais depressa quando vão para os lares? Talvez a pessoa não morra mais depressa. Isso vai muito da consciência da pessoa que está a viver. Se ela for muito apegada às pessoas, à vida, se ela for materialista, ela vai passar por um processo de desapego em que o corpo já não está a resistir mais e os familiares não têm capacidade para prestar todo o apoio necessário consoante aquilo que a pessoa precisa, e então ela vai para o lar. No lar ela deixa de sentir que está no seu seio familiar, não é? Isso é para o bem dela, não é para o mal. Nem todos temos hoje oportunidade para poder acompanhar os nossos entes queridos até se irem embora, porque precisamos trabalhar, porque já não é como antigamente em que as nossas mães podiam ficar com as sogras, podiam ficar com os pais, podiam ir cuidando. Hoje as mulheres precisam de trabalhar, então a gente não tem como não colocar nos lares. A pessoa passa por um processo de desapego, digamos que compulsivo. Ela percebe-se que já não tem aquela energia da família ali. Tenho uma questão. Costuma-se dizer, no geral, que a audição é a última coisa que se perde quando se morre. Ao ouvir alguém a falar ao ouvido dessa pessoa que morre, o espírito dessa pessoa... Espera aí que eu perdi-me. Ao ouvir
ao ouvir alguém a falar ao ouvido dessa pessoa que morre, o espírito dessa pessoa fica mais um pouco, ou seja, quando... Não. Não é por tu falares quando o corpo morreu, morreu. Não é por tu falares que o corpo fica ali mais tempo, ok? O corpo morreu, não há volta a dar. O espírito, durante as 72 horas, ele vai permanecer por ali, no nosso tempo, ok? Em contagem de cronómetro, porque aqui somos nós que temos a contagem de tempo. Mas no nosso tempo, essas 72 horas, eles permanecem por aqui porque ainda não têm consciência de que se partiram. Vou-vos dar um exemplo que talvez consigam perceber. Já ouviram falar das dores fantasma? Em que uma pessoa perde uma perna, um braço, um membro ou até um dente que foi extraído. E sabes que já não tens o dente, mas ainda dói. Ainda tu sentes que está ali qualquer coisa. E aquelas pessoas que perderam um determinado membro, elas sabem de forma consciente que o membro já não está ali, porque elas veem que o membro já... Mas elas sentem fisicamente a perna, porque há um comando que ainda não foi desligado. O espírito é como se fosse uma dessas partes do nosso corpo que ao longo da nossa vida ele vai criando hábitos e não vai desapegar dos hábitos assim, de repente, porque ele também demorou a acoplar e a agregar-se ao nosso corpo e também vai demorar a desagregar do nosso corpo, ok? Essas 72 horas, que no nosso tempo pode até ser pouco ou muito, não interessa, para ele é o tempo necessário para ele ganhar um outro tipo de consciência. Ok. Laurinha. No teu caso específico, o avô que faleceu conhece o neto, ainda que fisicamente não tenham tido contacto, não tenha tido contacto. Se ele sabia dessa gravidez, se ele sabia que vinha uma criança a caminho, ele pode pedir autorização para permanecer até ao nascimento da criança. Ok? Ele vê. Os nossos olhos físicos é que não têm capacidade para ver a energia dessa forma. Nós é que não os vimos a eles, mas eles percepcionam-nos a nós. Ok? Há imensas histórias. Há imensas histórias de que... imensas coincidências, digamos assim, porque não há coincidências, de que alguém que teve bebê aparece, depois do bebê estar no berçário junto com a mãe, aparece uma pomba branca, assim, do nada. E a pomba branca fica ali a olhar. O que é que tu percepcionaste com isso? Que era aquele ente querido? Pode ser. Pode ser. É a tua percepção. É aquilo que é verdade para ti. Foi o que tu sentiste. Ainda que a pessoa que estivesse ao lado, para ela fosse só simplesmente uma pomba branca. Mas o que tu sentiste é a tua verdade e é isso que é válido. Ok? O que sucede à alma no instante da morte? Não morre e abalou. Não morre e acabou. Ok? É muito importante Ruth, sim, os teus pais veem,
não estão 24 horas a olhar para ti, nem estão 24 horas, 24 sobre 24, diga-se de passagem, também têm mais que fazer, ok? Eles também têm mais que fazer, eles estão no processo deles, mas sim, eles veem, eles sentem o que, vamos lá ver, eles não vão sentir da mesma forma, porque nada se sente da forma, o que se sente no corpo é diferente do que se sente na alma, ok? O teu corpo físico é dotado só de 5 sentidos para te dar uma ampliação de como sentes as coisas. Eles vão sentir e vão compreender de forma diferente daquilo que tu compreendes, porque eles assimilam, há um conhecimento que se assimila, ok? Que agora não tens, certo? Até pode haver alguém que tenha partido há 30 anos, mas isso não quer dizer que ele te esqueceu. Tu tiveste uma convivência com essa pessoa. Aquela pessoa foi algo a ti. Seja mãe, pai, avô, tio, amigo, não interessa. Tiveste uma ligação. Essa ligação vai permanecer e não se vai repetir com outra. Aquela pessoa tem aquele cantinho no teu coração e aquela ligação vai permanecer para sempre, para a eternidade. Ela está na tua linhagem, ela está na tua vida e não vai esquecer. E sim, durante o processo dele, ele pode ter necessidade de ver como está a família, como está a casa, e por norma nunca vêm sozinhos. Não são só as mulheres que não vão à casa de banho sozinhas, ok? Eles também andam aos pares. Porquê que eles andam aos pares? Espíritos têm, ok? Porquê que eles vêm sempre com guardiões ou com outros espíritos? Porque pode ocorrer que esse familiar, ao ver o seu ente querido, a emoção seja novamente exacerbada e ele possa ficar preso aqui. Porque não te quer ver sofrer, porque acha que tu estás a sofrer demasiado, e então há sempre alguém que o acompanha para o ajudar no regresso. Então a nossa alma de hoje não é a mesma de outras vidas? Não. Não. A tua alma de hoje não é a mesma de outras vidas. Até porque quando chegas ao plano vida, tu vens formatada e não te lembras do que foste. Alma é uma coisa, ok? Espírito é outra. Não são ambas a mesma coisa. É a mesma coisa que te dizer, por exemplo, que o ar é o espírito e que o ar daquela divisão daquela casa é a alma. Consegue-me fazer entender? Aquela sensação que tu chegas a uma divisão e parece que não tens ar, que fica abafado, consegues ter aquela percepção e que tens a necessidade de abrir a janela para entrar mais ar. António Soares disse que dava para ficar aqui horas e horas a falar, mas nós em privado podemos discutir o assunto, que eu terei todo o gosto, porque eu não tenho tempo para estarmos aqui a explicar, nem toda a gente conseguiria perceber da mesma forma, mas eu terei todo o gosto em debater esse assunto contigo, ok? O espírito, sim, o espírito, sim. É a somatória de toda a tua consciência. Não sai porque pertence tudo Lúcia, pertence tudo ao mesmo bolo, ok?
Certo? Bom, deixa-me ver outra pergunta. Para onde vamos quando morremos? O teu espírito tem uma missão, ok? A tua alma presenciou e vivenciou determinadas experiências na Terra. Quando tu partes, tu fazes o somatório de todas as tuas experiências e de todas as tuas vidas. Isto era muito mais complexo do que eu estou aqui a tentar ser muito sucinta, muito resumida, para vos tentar explicar de uma forma que todos possam compreender e sem utilizar vocabulário muito repuxado, porque é necessário que as pessoas entendam de uma forma mais leve, mas isto é um processo muito mais complicado do que o que parece, ok? No somatório de todas a tua experiência, tu vais novamente decidir o que é que tu queres fazer. Não é Deus que te vai julgar, não há essa coisa de justo ou injusto, de bom ou de mau, e que se tu fizeres determinadas ações tu vais parar ao inferno, e se fizeres determinadas ações vais parar ao céu. Isso são metáforas. Isso são metáforas. No universo, no cosmos, não existe o conceito de certo ou errado, não existe o conceito de mau ou bom. O conceito de mau ou bom sou eu que o dou perante as minhas experiências de vida. Certo? Sou eu que dou esses valores, sou eu que vou dar esses valores de certo ou errado. Se não há certo, não há errado, não há bom nem mau, Deus não me vai castigar e me vai pôr no inferno, Deus não me vai recompensar e me vai pôr no céu. Ok? Só isto que eu disse agora dava tempo para muitas, mas muitas discussões. Muitas, mas muitas discussões. Porque o próprio tema em si é muito discutível. Quando sonhamos com alguém que morre, tem algum significado? Tem. E tem o significado que tu lhe queres dar, porque mais uma vez estamos a entrar no campo das hipóteses. Antigamente, quando eu fiz essa pergunta à minha mãe, ela dizia-me: ai, reza por alma. Havia mais tarde quem me dissesse, e quando eu fazia essa mesma pergunta, alguém me dizia: isso é sinal de vida. Ok? Se essa pessoa já faleceu, o significado pode ser que ela queira manifestar que está presente na tua vida, que olha por ti, que te quer mandar um beijo, por exemplo. O campo dos sonhos seria outra imensidão de temas gigante, gigante mesmo, ok? Laurinha, não é o sonho em si que é importante. O que é importante é a emoção que fica após o sonho. Não é como é que tu te sentiste quando sonhaste. É essa a emoção que deves reter, porque o teu sonho pode se tratar de muitas metáforas, ok? E só esse tema tínhamos aqui pano para mangas para falar. Tínhamos aqui diretos que nunca mais acabava. Certo? Sente a emoção que tu tiveste quando sonhaste
com esse ente querido. Ok? Uma coisa é certa, meus amores, nós nunca vamos esquecer de alguém que nós gostávamos e que morreu. Simplesmente à medida que o tempo passa, sentimos menos tristeza e essa pessoa ganha um lugar diferente no nosso coração e na nossa memória. No dia em que conseguires falar do teu ente querido sem dor, estão ambos curados. Eu espero que isto vos tenha feito sentido. Depende de vocês, depende de nós, o bem-estar deles. Se tu tiveres compreensão de que eles estão bem, que o espírito não morre, que ele continua o seu processo de vida de forma diferente, tu ficas mais aliviada, aliviado, e ele também. Imagina uma coisa, imagina que alguém que tu gostas está ali a chorar e tu ficas comovido e vais-lhe dar um abraço. Agora imagina que do outro lado alguém que tu não vês te vê-te a chorar e te quer abraçar e não pode. Não estou a dizer para não chorares. Chorar faz bem, alivia a tua dor. Apenas que tenhas compreensão para lhe enviares e falares com ele, sim, exatamente como falavas quando ele estava vivo. Mas fala, ninguém gosta de ser desprezado. Ele apenas está na função de desencarnado. Fala com o teu ente querido, manda-lhe beijinhos, manda-lhe abraços, diz-lhe que tens saudades, diz que gostavas de abraçar, chora se tiveres que chorar, fala com ele, verbaliza, não é pensar, verbaliza, faz-te conta que ele está ali sentado e que tu precisas de falar com ele, fala, não tem nada de errado com isso. Ele vai te expressar e vai tentar encontrar uma maneira de te expressar esse amor. Pode ser uma expressão de uma frase que tu lês, pode ser um cheiro, pode ser alguém que aparece na tua vida e te diz qualquer coisa que te faz sentir. Ele vai arranjar formas de te mostrar e te dar essa resposta. Ok? Desmistifica que morreu, acabou. Desmistifica que ali acabou tudo. Não acaba, recomeça de outra forma, mas recomeça. Ama da mesma forma como se ele estivesse vivo. Envia-lhe o teu amor, faz aquilo com que tu te sentes vontade de fazer. Queres ir ao cemitério? Vai. Queres estar ali a chorar? Chora. O tempo de luto pode ser 5 minutos ou 5 anos. É teu, é vivido à tua maneira. E não é por aquele que chorar que tem mais sentimentos como aquele que não chora. Normalmente, quem mais sente, menos consegue demonstrar. Entendes? Laurinha, não há sentimento mais lindo. Não há sentimento mais lindo, que é nós acreditarmos e sabermos e sentirmos que do outro lado há alguém que nos ampara. E por mais cético que sejamos, todos nós, de alguma forma, já sentimos qualquer coisa de diferente. Não é racional. É sentido com o coração, ok? Quando a gente entende que é eterno, tudo fica mais suave. Lúcia,
o meu anjo, acho que é das frases mais bonitas que eu li por agora, sem dúvida nenhuma. Todas as filosofias, as religiões falam na imortalidade. Aí está. Não é o corpo que é imortal. É a tua consciência, é o teu espírito. Paulinha, Ana Paula, minha priminha, ainda hoje sinto o cheiro. E é alturas que é mais sentido. E não há mal nenhum nisso. É bom. É bom. E quando a gente sente que aquele cheiro que nos faz reativar a memória, é bom. É muito bom. Não tenham medo de falar. Não tenham medo. Porque eu estou a chamá-los. E às vezes não precisamos de chamar. Às vezes não nos sentimos em baixo e não precisamos do colinho da mãe, ou do pai, ou do avô, ou da prima, ou da tia, não interessa. E que de alguma forma nós sentimos que somos aninhados. E não é o mesmo colo que temos em vida. É um colo diferente, é um colo da alma. Da mesma forma que a dor da alma dói mais do que a dor do físico. A dor da alma dói mais. Então o sorriso de alma para alma e o aconchego de alma para alma é tão bom. É. E será a mensagem, Ruth, será sempre só para ti e só tu a consegues decifrar. Só tu a consegues decifrar. E pode ser numa nuvem, pode ser numa flor, pode ser num objeto. Só tu consegues sentir. Se tu fores contar a alguém para outro alguém, isso pode não querer dizer nada, mas para ti é verdade. E é isso que conta. Não conta nada que o outro ache que tu és doida. O que é que isso interessa? O que interessa é que tu sentiste e da forma que tu sentiste. E sentiste esse aconchego, sentiste esse perfume, viste um coração, uma nuvem em forma de coração e tu sentiste que era para ti, que era uma bênção, que era um recado. E isso faz-te doida? Não. És só tu que tens que entender isso. O processo é teu. Não é meu, não é ali do vizinho da esquina, é teu. Portanto, se essa mensagem for sentida por ti, só deve ser sentida por ti. Não interessa nada que alguém venha dizer: eu não vejo um coração, eu vejo um trevo. Não é o que ela vê. A mensagem para ela também pode ser para ela, e alguém aproveitou o coração e ela viu um trevo, e isso para ela lhe quer dizer também algo de especial. Tudo certo. Não há nada que seja linear. Segue a tua verdade e o teu sentir. Fala com os teus entes queridos. Diz-lhes tudo o que te vai na alma. Eles não vão ficar enxoriçados contigo, nem vão ficar parados em lado nenhum, porque tu te sentiste necessidade de falar. Ok, vamos lá ver aqui. O que é que isto dá? Maria José, será que a gente... Estás aí, Maria José, queres falar comigo? Deixa cá ver se eu consigo ver a Maria José. Eu queria pôr a Maria José aqui no ar. Não consigo. Não consigo puxá-la, não consigo a pôr aqui no ar. Como eu costumo dizer, é porque não tem que descer. Ok. Queres entrar no ar? Vamos lá ver.
isto para mim também é novidade ainda. Eu não sei se me consegues ouvir. É porque não tem que ser. O som foi-se. Ok. Já me conseguem ouvir melhor? Alguém que se estava a queixar que não me estavam a ouvir bem? Ponham lá aí umas coisinhas para eu ouvir que vocês me estão a ouvir. Ok. Isso quer dizer que sim, que me estão a ouvir. Alguém me diz aqui, o som foi-se. Eu sei, Maria José Horta. Eu sei, minha querida. Eu sei que sim, estás aqui no meu coração. Estás aqui no meu coração, querida. Deixei de ouvir. Ui, ainda estou a ouvir mal. Oh, meus amores. E agora já me ouvem? Ouvem ou não? De vez em quando a net tem destas partidas. Mal. Ok. Eu também não estou para me alongar muito mais. Ok? Sim, mal. Uns ouvem bem, outros ouvem mal. E se eu fizer assim? E agora? E agora? Já ouvem? Muito mal ao longe. Eu estou longe. Meus amores, eu também não tenho muito mais nada. Aliás, tenho muito mais para dizer. Tínhamos aqui um bate-papo enorme, gigante para falar e quando eu gosto, parece que agora as coisas já estão melhores. Vocês já estão a ouvir mais ou menos. Bom, meus amores, alguma questão que queiram colocar? Oh, minha Cátia! Beijo, meu trevo da sorte! Eu não quero vos incomodar muito mais, até porque não é a minha intenção passar-vos aqui horas a massacrar os vossos ouvidos, porque vocês sabem que isto são temas que me apaixonam e quando me apaixonam eu gosto de falar. Se têm mais algumas questões, podem colocar, ainda tenho algum tempinho. Se não, podem deixar sugestões para as nossas próximas conversas de alma para alma. É um gosto enorme, um prazer enorme estar aqui convosco, sentir a vossa companhia. Eu não consigo estar com todos em direto e por isso fica aqui o registro para quem quiser logo à noite voltar ali e ouvir este bocadinho de conversa, ok? Um beijo muito grande, agradeço a todos a vossa presença e até à próxima quinta-feira nas conversas de alma para alma. Qual é o tema? O que é que vocês gostavam de ouvir? Ok? É só deixarem sugestões para ver o que é que aí vem. Beijos enormes para todos, cada um em particular que sinta o meu abraço. Fiquem bem. Até para a semana!